A seita de matança do antigo espírito Lei Lin pareceu perdida por um segundo e imediatamente fez um som de espanto. Você quer dizer que a seita é cheia de lunáticos que pensam que os espíritos são o estado de repouso máximo de todos os seres vivos e gostam de massacrar e sacrificar carne humana de vez em quando? Você quer dizer que a mágica seita Magi? Exatamente! A seita de matar o espírito antigo era apenas uma pequena seita na costa sul durante os tempos antigos. Eu não esperava que você soubesse deles, a velha bruxa ofegou em Lei Lin. As ruínas deste tipo de seita louca definitivamente vão ser irritantes. Pode haver algumas maldições ou mecanismos problemáticos lá dentro. Lei Lin foi muito claro sobre suas habilidades. Um ano atrás, ele mal conseguia conquistar o Magus com 50% de conversão de essência elementar e era considerado uma elite dentro do nível 1 de magos. Após um ano de constante aumento de sua força espiritual e conversão de essência elementar, a corrente dele estava no topo, perdendo apenas para aqueles que estavam à beira de romper e já atendiam aos requisitos em termos de sua força espiritual e conversão de essência elementar. Este poder foi considerado muito bom em toda a Costa Sul e ele poderia ser classificado altamente aqui, mas, se ele teve a infelicidade de esbarrar em um rank 2 magos, tudo que eu esperava era a morte. No máximo, ele tinha um pouco de esperança de escapar com todas as suas forças, mas quais eram suas chances de sobrevivência? O Aiship calculou que era menos de 10%. Nos tempos antigos, as organizações de magos de elite tinham a certeza de ter rank 4 magia assumindo comando, e era óbvio que havia vários rank 2 e 3 magos. Os mecanismos deixados pelos magos com tais níveis de força definitivamente não eram algo que Lei Lin pudesse afastar, mesmo que milhares de anos tivessem passado. Não se preocupe, estamos vendo apenas uma pequena parte dele. Eu também convidei alguns outros amigos. Eu só preciso de um item de lá, e todos os outros ganhos serão deixados para você dividir entre vocês. A velha bruxa deu sua palavra. Parece que esse item deve ser de enorme importância para ela. Se for esse o caso, talvez seja possível para mim. Depois de ouvir suas palavras, os olhos de Lei Lin se lançaram ao redor enquanto ele considerava. Preciso pensar sobre isso, fora de cautela. Lei Lin decidiu obter mais informações antes de respondê-la. Tudo bem, mas seja rápido. Eu pretendo partir em 5 dias, então me contente usando a impressão secreta. Antes disso, a bruxa velha deu um rápido aceno de cabeça e passou uma dúzia de esferas espirituais para Lei Lin. Este é o último lote de bebidas espirituosas. No entanto, eu preciso de 20% a mais de suas poções neste momento. Eu vou trocar alguns itens para compensar isso. Que tal 200 mil cristais mágicos e uma flor do espírito dos lobos? Lei Lin olhou para a velha bruxa, cujas ondulações espirituais estavam enfraquecendo. Se ela fosse a única a usar todas aquelas poções de força espiritual, ela definitivamente não estaria nesse estado. Pelo que parece, todas as poções que ela obteve foram dadas a outra pessoa. Claro! Depois de pensar nisso, Lei Lin concordou. A fim de aumentar a eficiência das lágrimas de Maria e romper a natureza da força espiritual, que sempre atingiu um gargalo, ele sempre meditaria por um período de tempo primeiro. Quando o aumento de sua força espiritual diminuísse, ele então usaria a poção. Baseado no e os cálculos de Shape, essa combinação foi o melhor método para consumir a poção. Por isso, ele ainda tinha algumas lágrimas de Maria em sua posse. 5 dias depois, em um terreno plano na parte leste da cidade sem vida, uma brilhante lua brilhante pairava no céu, refletindo um brilho prateado na terra. As silhuetas das árvores dançando ao vento continuamente projetavam sombras malévolas no chão, como monstros de várias formas e tamanhos. 11 inúmeras figuras negras convergiram, formando as sombras de 3 figuras no chão. 2 das 3 pessoas usaram uma espessa camada de vestes negras e usaram um véu para cobrir seus rostos.
Parecia exalar a vibração de algo misterioso e astuto. Velho diabo! Quando é que Bloodrogue vem? Uma figura encapuzada falou com a pessoa que não colocou um véu, mas tinha uma pequena máscara demoníaca em seu lugar. Em breve a voz de uma velha soou sob a máscara. A propósito, eu não tenho nenhum problema em você ter Bloodrogue vindo, desde ele é da nossa organização e ele é bem forte. Quem é essa pessoa? A pessoa encapuzada projetou para a velha bruxa, evidentemente insatisfeita. Não se preocupe, ela é uma boa amiga minha. Ela é definitivamente confiável, a velha bruxa garantida. É melhor que ela seja. Se não, não importa o quão tentadoras sejam suas recompensas, vou me despedir. Não se preocupe, ela projetou para ele mais uma vez. Eu vejo, ela disse à pessoa encapuzada alguma informação, e imediatamente ficou em silêncio. Minutos depois, uma chama vermelho-sangue subiu no local e uma silhueta coberta por um manto carmesim apareceu diretamente no chão. Minhas desculpas, estou um pouco atrasada, Leilin falou e olhou através das pessoas ao redor. Obviamente, ele estava familiarizado com a velha bruxa, e ele também havia visto o homem encapuzado na escura organização de magos antes. Ele passou pelo apelido de Brasring. Quanto ao outro, Leilin não tinha ideia de quem era. Bloodrogue, você está aqui. Deixe-me apresentar-lhe, você já conhece Brasring, e isso aqui é Jair, um bom amigo meu. A bruxa velha primeiro fez uma breve introdução. Neste momento, Leilin, que havia voltado para seu laboratório experimental e testado o feitiço de encobrimento da força espiritual que ele havia obtido da velha bruxa, cobiçava a última metade do feitiço ainda mais. Além disso, em relação às ruínas de uma organização antiga, como a seita Ancient Spirit Slaying Sect, Leilin também estava um pouco interessado nelas. Assim, após um período de consideração, ele finalmente concordou com o convite da velha bruxa. No entanto, como ela havia convidado outros, Leilin naturalmente fez um acordo com a velha bruxa e veio para cá com sua identidade como Bloodrogue na obscura organização de magos. Desde que ele estava usando essa identidade, ele naturalmente não poderia montar seu Venom Wyvern. O rosto do atual Leilin estava todo vermelho, e ele tinha a aparência de um demônio malévolo. Havia até chifres em sua máscara demoníaca. Bloodrogue. Muito tempo sem ver Brasring, reconheceu seu companheiro. Leilin ganhou uma reputação de sua identidade como Bloodrogue das poucas operações dentro da organização. Também poderia ser dito que ele era infame, e junto com o modo como a careca Vendonsnack desapareceu repentinamente sem nenhum aviso, Brasring estava um pouco temeroso com esse Bloodrogue. Magos negros respeitavam o poder, e Brasring naturalmente não subestimava Leilin. Anel de bronze. E Jair? Olá, Leilin cumprimentou e sorriu. Tudo bem, já que estamos todos aqui, vamos partir. A velha bruxa assentiu com a cabeça e sua figura desapareceu na escuridão. Depois disso, depois de vários flashes de luz, não havia mais ninguém neste pedaço de terra, e as trevas mais uma vez envolveram a área. A velha bruxa levou Leilin e os outros em uma jornada apressada. Como todos eram magos oficiais, sua velocidade de viagem era extremamente rápida, superando em muito a velocidade dos cavalos. No espaço de 2 dias, eles já haviam atravessado as planícies inteiras de Teljose. Depois disso, Leilin e os outros caminharam em direção a uma cidade extremamente comum. Essa cidade de estilo ocidental não era diferente das outras e o total de funcionários não ultrapassava 10.000 pessoas. Quanto às profissões nesta cidade, os madeireiros e os agricultores compreendiam a maior parte. Nos caminhos, havia até lixo e estrume espalhados. Cheira muito mal aqui, Anel de Latão resmungou. Do estranho traje dos 4, era óbvio que não podiam entrar na pequena cidade em plena luz do dia. A velha bruxa primeiro os deixou se esconder do lado de fora enquanto ela ia sozinha. Depois disso,
Eles entraram sem medo para a visão de inúmeras pessoas que estavam em um sono profundo ao longo das estradas. Isso, Leilin inspirou com o nariz, o pólen da flor da anemona do mar e a secreção líquida das articulações do rato pungente. Esta dosagem é suficiente para eles ficarem no sono por pelo menos 3 dias e 3 noites. E mesmo se alguém cortasse uma perna ou matasse, ela nem acordaria. Isso é o suficiente para realizarmos nossa exploração. São 3 dias suficientes. Não é mais conveniente simplesmente matar todos eles. Podemos até aproveitar esta oportunidade para obter alguns espíritos sedentos de sangue e coisas do gênero. Brasring apareceu informalmente. Foi assim que um mago sombrio típico pensou. Eles se divertiram em derramamento de sangue e violência e preferiram abater para resolver a maioria dos seus problemas. Depois de exploração, eu vou deixar você fazer o que quiser com eles, mas agora, você tem que me ouvir. A bruxa velha olhou para Brasring, uma ondulação estranha emitindo de seu corpo. Teng-teng. Brasring teve que recuar alguns passos. Você está louco. Você quer usar isso nessa situação? Você está querendo morrer. Não me provoque, ou você vai se arrepender. Sua voz estava rouca. Nesse momento, Brasring subitamente percebeu que a velha bruxa à sua frente era uma das pessoas mais velhas da organização. Ela tinha conexões e seus poderes eram desconhecidos, e se não fosse por um incidente muitos anos atrás, seu poder seria muito mais forte agora. Neste momento, o outro mago chamado Jai estava atrás da velha bruxa e expressou seu apoio por ela. Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer um compromisso e não agir dessa maneira. Leilin começou a resolver a disputa entre os procedimentos operacionais padrão do magia em tempos de calamidade. Uma cidade cujos civis tinham todos desmaiado ou foram todos massacrados são dois assuntos completamente diferentes. O primeiro cenário só teria acólitos despachados para investigar, já que, para o segundo cenário, haverá despachos magia oficiais para o bem da nossa segurança. Brasring, é melhor você segurá-lo depois disso. Leilin se virou e perguntou à velha bruxa: o tempo é realmente uma preocupação. Oldevil, tenho certeza que você pode nos dizer algumas coisas agora, não pode? A velha bruxa olhou para Leilin nos olhos antes de concordar com relutância. Tudo bem então. Este é um avião secreto de pequena escala em que eu tropecei durante minhas viagens. Deve ser um laboratório de experimentos. A área não excederá 100 então podemos definitivamente terminar de explorar dentro de 3 dias. Plano secreto de pequena escala. Um lampejo de desapontamento foi mostrado no rosto de Leilin. Na costa sul, os aviões secretos também foram categorizados.